Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Aleluia. Ô glória. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis sentar dando glória a Jesus. Nesta noite, quero chamar a atenção da igreja para que possamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. O tema da mensagem nesta noite é: enche o teu vaso de azeite. Diga assim: enche o teu vaso de azeite. Eu não vou me deter acerca da história de Davi, porque o foco aqui está relacionado ao tema. Então, já que nós vamos falar diretamente a respeito do vaso cheio de azeite, nós vamos aprender por meio desta ordem de Deus a Samuel, que o Senhor deseja que o nosso vaso esteja sempre cheio. Pois na nova aliança a ordem para a igreja é a mesma. Enchei-vos do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, a carta à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 5, versículo 18. Na Bíblia, somos mencionados são mencionados muitos tipos de vasos. Vasos de azeite, vasos de barro, vasos de madeira, vasos de ouro, vaso escolhido, vasos de misericórdia, vaso útil e etc. O que Deus pediu a Samuel é que enchesse o vaso de azeite. E nesta noite eu quero compartilhar com a igreja sobre os vasos cheios de azeite, porque essa é uma ordenança de Deus também para a igreja. E em primeiro lugar queremos abrir um tópico aqui para refletir sobre vasos que precisam ser cheios. E quando se trata de vasos que precisam ser cheios, a Bíblia traz para nós muitos deles que eram cheios e outros que eram vazios, que precisavam ser cheios. Então queremos apresentar alguns. O primeiro ponto: o vaso que Samuel precisava encher de azeite era apropriado para carregar o óleo da unção, que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 16, e o versículo de número 13, diz assim o texto: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O texto diz
que Samuel era um intercessor entre Deus e Saul. E Deus já tinha rejeitado Saul para ficar no trono, mas não tinha rejeitado para a salvação. Deus rejeitou Saul para a salvação quando ele matou os sacerdotes do Senhor lá na frente. Daí em diante, Saul realmente perdeu o direito de salvação. Mas até então, era que Deus não aceitava mais para ele ficar no trono, porque ele era um desobediente. Mas o profeta da época, Samuel, estava intercedendo pela vida dele. Foi por isso que a pergunta de Deus é: até quando terás dó de Saul, vendo que eu tenho rejeitado? Ou seja, se Deus rejeita alguém, não há mais o que fazer, não há mais o que orar, não há mais o que interceder, não há mais o que clamar. Por quê? Porque a pessoa só intercede, só ora por alguém, só paga um preço pela vida de alguém, enquanto Deus ainda tiver com misericórdia sobre aquela pessoa. Depois que Deus vê que chegou o limite, rejeita. Então não tem profeta, não tem sacerdote, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem nenhum líder que possa fazer alguma coisa pela vida desta pessoa. E Saul estava na lista de Deus dos rejeitados. E Samuel estava na intercessão, então Deus repreende e pede para ele encher o seu vaso. O vaso que o profeta carregava, tem tradução que chama de chifre, que era realmente um chifre, que precisava ser cheio para que levasse até a casa de Jessé, conhecido como o Belemita, de Belém de Judá, porque Deus tinha provido o rei. E todos já conhecem a história que Deus escolheu a Davi, entre Eliabe, Samar e os demais. Passaram-se todos. A pergunta de Samuel foi: acabou o jovem, ainda tem o menor. Então manda buscar, porque em volta dessa mesa aqui ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Então foram buscar Davi. E na presença da família, Deus pediu para Samuel encher, aliás, derramar o seu vaso, que estava cheio de azeite e óleo santo da unção na cabeça do jovem. O óleo que Samuel carregava, a Bíblia chama de óleo sagrado da unção, que o Senhor tinha ensinado a tribo de Levi a preparar aquele tipo de óleo para uma ocasião específica. Porque no Antigo Testamento, uma vez a pessoa recebendo aquele óleo sobre a cabeça, era marcado, era consagrado, era ungido a serviço do Senhor, a serviço de Deus. Nunca mais a pessoa era para ser a mesma pessoa. Voltando aqui um pouco sobre Saul, lembra que quando Saul recebeu o óleo, a Bíblia diz que Saul foi transformado em outro homem. Depois que ele recebeu o óleo, ele foi transformado em outro homem. Porém, o texto diz que Saul voltou atrás. Como é que alguém que foi transformado, após receber o óleo da unção sobre a cabeça, o Espírito Santo se apoderou dele, ele profetizou entre os filhos dos profetas, bailou na presença de Deus, marchou no Antigo Testamento, ele bailou, marchou na presença dos filhos dos profetas e ainda profetizou e disse assim: o povo que viu até se admirou e disse: está Saul entre os filhos dos profetas? Porque pensaram, ele foi ungido para ser rei, mas o homem estava profetizando, recebeu uma unção poderosa, porém não valorizou, porém não quis ir avante com o óleo que recebeu, porém não quis obedecer, aleluia, aquele que mandou derramar o óleo sobre a sua cabeça, e por conta disso ele foi rejeitado. E quando ele foi rejeitado e Davi recebeu o óleo, o Espírito Santo deixou Saul e se apoderou de Davi, e Saul recebeu da parte do Senhor
um espírito maligno. Não é que o espírito maligno é de Deus. Quando a Bíblia diz da parte do Senhor, a Bíblia está se referindo que foi uma permissão de Deus para ele ser possuído por uma coisa do mal, porque ele não estava querendo obedecer à voz de Deus, nem sua palavra, nem tampouco executar a ordem divina como era para fazer. Por conta disso, um demônio se apoderou dele. Mas Davi estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. E como é bom, irmão. Como é bom alguém ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque quem é cheio do Espírito Santo é diferente. Quem é cheio do Espírito Santo, além de ser diferente, ainda faz a... Vou repetir. Quem é cheio do Espírito Santo, além de ser diferente, ele faz... Pois é. Isso é o que é bom do crente ser cheio do Espírito Santo. Então, na nova aliança, não é diferente. Nós mesmos já somos os vasos escolhidos por Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15, diz a Bíblia que Deus disse para Ananias, um de seus servos, após o Senhor ter encontro com Saulo de Tarso no caminho indo a Damasco, querendo prender mais crentes, trazer para Jerusalém e fazê-lo sofrer atrás das grades. O Senhor derriba Saulo e Saulo pergunta: quem é isso aí, Jesus? Eu sou Jesus, já quem te persegue. E Saulo pergunta: o que deve fazer? Vai para Damasco e fica na rua chamada Rua Direita. E lá eu vou determinar o que vai acontecer, o que você vai fazer. E ele obedece. Alguns soldados do seu lado levam até aquela rua e coloca ele na casa de um homem. E diz a Bíblia que o Senhor visita o seu servo por nome de Ananias e diz a ele: vai até onde está Saulo. Aleluia. Põe a mão sobre a sua cabeça. Depois que você puder a mão sobre a cabeça dele, aleluia, ele vai ser transformado. Ele vai se levantar em outro homem. Põe a mão, porque eu vou curar ele. E diz a Bíblia que Ananias questiona o Senhor: Senhor, eu tenho notado o currículo daquele homem. O currículo dele é forte, é pesado. Perseguidor da igreja, maltrata crente, prende crente, faz até alguns a conseguir negar a fé. A coisa com ele é bem estreitinha. Saulo é assassino, Senhor. Como é que tu pede para ir até aquele homem colocar a mão sobre a cabeça dele? Aí Jesus disse para ele: vai, é uma ordem. Essa palavra vai indica uma ordem que não pode ser negada. Vai, porque este para mim também é um vaso escolhido. Saulo era o quê? Um vaso escolhido. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é um vaso escolhido. Veja se ele ficou alegre. Se não ficou, a situação está feia. Diga de novo: você é um vaso escolhido. Glória a Deus. Saulo, ruim, fariseu, da tribo de Benjamim, irrepreensível pela lei, mas não entendeu o cristianismo e foi contra o cristianismo de Jesus. Perseguidor da igreja, pensando que estava servindo a Deus em perseguir a igreja. E Deus mostrou para ele que estava tudo errado, tudo contrário. Mas o Senhor já tinha marcado aquele homem, porque era um vaso escolhido. E disse mais: ele vai levar meu evangelho aos grandes e aos pequenos. Então Ananias chegou em Saulo, e quando ele chega na porta, para aí onde está o quarto que estava Saulo, enquanto ele ainda estava de fora, o Senhor deu uma visão a Saulo, lá naquele quarto. Por quê, bispo? Porque Saulo estava jejuando há 3 dias, estava orando há 3 dias, estava louvando há 3 dias, em uma consagração forte de 3 dias, buscando a Jesus de Nazaré, procurando entender os mistérios dos céus. Enquanto ele estava orando, enquanto ele estava jejuando, o Senhor
estava, aleluia, trabalhando na vida do vaso escolhido. E enquanto ele estava naquela dinâmica com o Espírito Santo, o Senhor mostrou Ananias entrando. Enquanto Ananias bateu na porta para entrar, Saulo de lá de dentro fala: entra, Ananias, porque eu te vi numa visão quando chegava até mim e colocava as tuas mãos sobre a minha cabeça, e o Senhor me enchia do seu Espírito Santo. Então Ananias chegou até ele e disse: irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia que a escama dos olhos de Saulo, sim, aquela escama, porque quando Jesus derrubou ele no caminho de Damasco, ele ficou cego, não enxergava mais nada. Mas depois que Ananias colocou as mãos sobre ele, diz a Bíblia que a escama caiu. A escama da falta do conhecimento, a escama da falta de entender o caminho do cristianismo, a escama que estava endurecendo o seu coração para não entender o caminho do Evangelho de Cristo, aquela escama que se tornou uma barreira entre Saulo e Deus, o Senhor derribou por terra. Eu quero te dizer nesta noite que quando nós estávamos nesse mundão era da mesma forma, com a escama nos olhos, não conseguia entender o Evangelho de Cristo, não conseguia entender quem é o Espírito Santo, não conhecíamos nada de Bíblia, era totalmente neutro no reino de Deus, como muita gente ainda é, que ainda não conhece nada, às vezes fala, às vezes difama, às vezes aponta, mas não conhece nada. A mesma coisa de Saulo de Tarso, a mesma coisa quando eu e você era do mundo, não conhecíamos nada. Quem sabe tem gente aqui nesta noite que lá no mundo Deus já olhou e já disse: é escolhido, mas mesmo assim eram escolhidos sem perceber, sem conhecer, sem entender. Mas o Senhor já viu o futuro, já estava na lista, já estava na escolha dele. Aí você ia para o canto, ia para o outro, eu também ia, nós íamos, e muitas das vezes sem entender nada, mas estava na lista de Jesus de Nazaré. Aleluia! Ele, quando teve um encontro contigo e comigo, a primeira coisa que ele fez foi arrancar essa escama velha, essa escama que não deixa nós entender a definição do caminho de Deus. Mas nesta noite, você que está presente aqui, essa escama já caiu, você já entende, você já compreende, você já experimentou, você já tem, aleluia, experiência, você já conhece o Senhor de perto. Aleluia! Cadê os que têm experiência aqui com Ele? É porque a escama já caiu, já não tem mais escama. Oh, glória! Já não tem mais escama, ela já caiu. A escama que tornou uma barreira, Deus derribou. Já não existe mais escama nenhuma. Hoje meus olhos foram abertos, teus olhos foram abertos, nossos olhos estão abertos. Hoje nós entendemos. Eu não estou falando aqui dos olhos físicos, eu estou falando dos olhos espirituais. Já foram abertos, nós já estamos entendendo o caminho do céu. Já sabemos como agradar a Deus, já sabemos como se encher do Espírito Santo, já temos o entendimento de buscar graça, unção, ousadia e autoridade. Já sabemos como nós, muitas das vezes mesmo fracos, sabemos como nós devemos fazer para ser revestido do poder, para ser vaso cheio, porque escolhido tu já é, escolhido já sou, escolhido nós já somos. Agora o que define é o seguinte: aleluia, escolhido tu já conhece o caminho, você já é. Mas o que eu quero saber nesta noite é se você está cheio. Se eu estou cheio. Aleluia, se nós estamos cheios. Bispo, eu estou me sentindo vazio. A culpa não é do Senhor. Estou fraco. A culpa também não é do Senhor. Porque Deus está dizendo aqui nesta noite: você é escolhido. Você é escolhida. E por que um escolhido está fraco? E por que um escolhido está sem ser revestido? Aleluia. Somos corpos, carne. A fraqueza pode bater a qualquer hora. Mas tem uma diferença dos vasos escolhidos. É que os vasos escolhidos não se conformam em ficar vazio. Eu vou repetir. Os vasos escolhidos não se conformam em ficar vazio. O vaso escolhido, ele só se conforma quando está cheio. Aleluia! O vaso escolhido é diferente, irmão. Ele não se conforma com um culto morto, neutro, abatido, parecendo mais um culto fúnebre do que um cemitério, do que um culto avivado. Eu sei que já tem muita gente conformada com isso, mas os escolhidos se conformam não. Os escolhidos, ele quer ser cheio do Espírito Santo todo dia. Aleluia, ele quer ser revestido todo dia. Glória a Deus. E numa noite como essa, se nós abrir o nosso coração aqui, nessa adoração, ele, o Senhor, Jesus de Nazaré,
vai nos encher, 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 encher. Porque você é vaso escolhido, Ele quer lhe encher. Ele quer fazer você ficar transbordando do Espírito Santo de Deus. Temos uma unção na nossa vida, uma unção diferenciada. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 20, Paulo afirma que numa grande casa existem diversos vasos, vá para todos os tipos de uso. Eu vou repetir. O apóstolo São Paulo, ensinando a seu filho na fé, Timóteo, disse que numa grande casa existe muitos tipos de vaso. Aleluia. Aí ele vai dar as qualificações dos vasos que ele está falando. Glória a Deus. Ele começa a dizer que existe vaso, aleluia, cheio, existe vaso vazio. Glória a Deus. Eu vou até ler esse texto para que nós possamos entender a dimensão do que Paulo quis dizer. 2 Timóteo, no capítulo número 2, e o versículo 20, Paulo, ele está, aleluia, glória a Deus, ensinando a seu filho na fé por nome Timóteo. Veja que ele, glória a Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente o tecido de ouro e de prata. Essa tradução aqui está chamando o tecido, mas na outra tradução diz vaso. Ele está dizendo, numa grande casa não há somente vasos de ouro e vasos de prata. Há também de madeira, de barro. Alguns para honra e outros para desonra. Paulo está falando uma palavra figurada, deixando a entender que ele está falando de pessoas. Pessoas. Ele está dizendo que não existe só vasos de ouro e nem de prata, mas existe vaso de barro. Aleluia. Vasos de barro. E ele diz mais, vasos de madeira. Uns é para honra e outros para as desonras. E no decorrer da mensagem eu vou dizer a você o que significa esse tipo de vaso. Vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira, vaso de barro. Um para honra e outros para desonra. Existem vasos de barro, de madeira, de prata e de ouro. Vasos de barro são mais frágeis, não é verdade? Vasos de barro, eles são mais frágeis. São mais fáceis de se quebrarem, porque foram feitos vasos de barro. Porém, não indica que um vaso de barro, quando ele se quebra, perdeu a massa. Quem lembra de Jeremias 18? Que a Bíblia diz que o Senhor convidou Jeremias para descer a casa do oleiro. E lá ele viu o Senhor trabalhando entre as rodas, e o Senhor trabalhava com suas mãos sobre vaso. Aleluia. E o vaso estava quase formado na mão do oleiro, mas de repente aconteceu o que com ele? Quebrou. E quando ele se quebrou, o texto diz que o Senhor não lançou a massa fora, mas ele pegou a mesma massa do barro que trincou e fez outro. É isso aí. Diga assim: eu sou vaso de barro. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso não indica que os vasos de barro que se quebra na mão do oleiro, não foi o oleiro que quebrou. A palavra ali no original do hebraico é que ele se estragou por livre espontânea vontade. Ele se estragou, ou seja, ele pecou, ele errou, se quebrou na mão do oleiro. Só que o oleiro quis pegar a mesma massa e trabalhar de novo e fazer um novo vaso para a glória de Deus, para a glória do seu nome. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Então os vasos frágeis, os vasos fracos, ou até mesmo que já se quebrou, nesta noite o oleiro está presente para refazer este vaso. Oh, glória! Glória a Deus! Caso venha se quebrar, o oleiro pode refazê-lo de novo, porque Ele é Deus. Ele é o oleiro.
Porque vaso trincado, o Senhor não enche de azeite. O Senhor não enche do Espírito Santo. Vaso trincado. Por quê, bispo? Porque o vaso trincado, se o Senhor colocar azeite, vai perder o azeite. Vai derramar o azeite. Porque está trincado. É preciso uma reforma. É preciso uma construção. É preciso o Senhor refazer de novo. Para que não perca. E se tem uma coisa que Deus não faz, é derramar azeite em vão, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Ele só derrama azeite no vaso que está pronto. Primeiro o vaso tem que estar pronto. Para depois ele derramar do seu azeite. Vaso trincado precisa deixar o oleiro trabalhar na vida dele e na vida dela de novo. Precisa deixar o oleiro trabalhar. Glória a Deus. Glória a Jesus. No Salmo de número 31, versículo de número 12. Está, glória a Jesus, 31, 12. Vamos ver o que está escrito. Diz assim a palavra: estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado. Olha o que o salmista está dizendo. Tem momento que é como se alguém tivesse esquecido. Davi se achou esquecido por alguém. E ele diz o quê? Estou como vaso quebrado. Oh. Mas tem alguém que não se esquece de quem é vaso. Tem vaso aqui nesta noite? Cadê os vasos? Tem alguém que não se esquece de você. E eu vim nesta noite como mensageiro da sua palavra te dizer: eu não sei a forma que você chegou aqui neste culto, mas o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esquece dos seus. Vasos nas mãos do oleiro. Agora também tem os vasos de madeira. Vaso de madeira não resiste em prova de fogo. Por que o vaso de madeira não resiste fogo, não aguenta fogo? Porque Paulo disse que numa grande casa tem vaso de madeira. Vaso de madeira não aguenta fogo, não aguenta provação. Porque provação indica provação de fogo. Teste de Deus na vida. O vaso que é feito de madeira não aguenta prova não. Quando a provação do fogo chega, ele se queima fácil. Mas não é queimar as boas não, viu? Porque o bichinho fica só as cinza. Não tem como ficar firme vaso de madeira na presença de Deus. Não aguenta fogo. E Deus quer lapidar o crente, lapidar o vaso para encher do fogo, mas não pode. Se eu colocar fogo nela, ela vira só as cinza. Se eu colocar fogo nesse vaso aí, esse vaso aí vai se queimar, não vai dar certo não. Deus não está querendo em sua casa, irmãos, que a pessoa se conforme em ser vaso de madeira. Deus quer vaso de ouro e vaso de prata. Aleluia! Por quê? Porque o vaso de ouro aguenta fogo. Enquanto mais fogo, mais brilha. Enquanto mais fogo, mais fica pronto. Enquanto mais fogo, mais fica preparado. Enquanto mais fogo, mais fica capacitado. E vaso de madeira se queima. Se queima. E não tem aprovação divina. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, não tem aprovação divina. Vaso de madeira. E é sobre isso que o Senhor está falando conosco aqui nesta noite. Em Levítico, no capítulo 31, versículo 23, está escrito: tudo que puder suportar fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fiquem puros. Olha aí, irmão. Como é que alguém quer ficar puro sem receber o fogo de Deus? Não existe pureza na vida do vaso sem fogo. Diga assim, não existe. Não existe pureza na vida do vaso sem fogo. É o fogo que purifica os vasos. É o fogo de Deus que te purifica
e me purifica. Sem purificação é porque não tem fogo. Mas aonde tem fogo do Espírito Santo, tem purificação. Tudo que puder suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fique puro. E ainda terá de ser purificado com água purificadora. Mas tudo que não puder suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Presta bem atenção. Deus tem um segredo, um mistério na vida de quem, aleluia, é purificado pelo fogo. Glória a Deus. Porque Deus purifica através do fogo. Então, os vasos de prata e de ouro são vasos que mais brilham e se destacam na casa de Deus. E por isso são submetidos ao teste do fogo, para que seja tirado toda escória. Preste atenção nisso. Quando Deus quer usar um vaso aqui eu estou me referindo a você e a mim, pessoas. Quando Deus quer usar você, quando Deus quer me usar, tem gente que diz assim: Senhor, eu quero ser usado. Pai, eu quero ser usado por ti. Quando eu estiver louvando, Senhor, eu quero que os céus se abram. Quando eu estiver pregando, eu quero que os céus se abram. Senhor, quando eu estiver evangelizando, eu quero que o céu desça. Eu quero ver um sinal, eu quero ver o Senhor batizar com o Espírito Santo. Eu quero ser usado por Deus de uma forma tremenda e maravilhosa. Mas não gosta de fogo. Não se prepara para receber fogo. Quer ser usado, quer ser usada, mas na hora que Deus vai fazer algo, a pessoa começa a enfraquecer. Eu estou falando de vaso de prata e vaso de ouro. O que é que acontece com o ouro no fogo? Ele é purificado, lapidado. O que é que acontece com a prata no fogo? Ela é purificada, lapidada. E o que acontece com os dois? Brilha. É por isso que tem crente dentro da igreja que brilha mais do que o outro. Não estou falando aqui de estrela, não. Estrela é Jesus, a estrela de Belém. Eu estou falando de Deus usar mais, com mais unção. Porque tem crente que tem mais unção do que outro. É porque Deus faz acepções de pessoa? Não, senhor. Não, senhora. Deus não faz acepções de pessoa. É porque existe vaso que é de ouro, vaso que é de prata, suportou a provação do fogo de Deus. Você quer que Deus te use? Você pede para Deus te usar? Então se prepara, porque Deus vai provar o vaso. Você jejua em casa pedindo para Deus te usar? Você faz consagração pedindo para Deus te usar? Então não fique com medo, não fique inquieto e nem queira deixar a fé e nem sair da presença quando as coisas começarem a acontecer, porque Deus vai provar você. Ele vai te provar. Um dos fogos que Deus prova ao crente não é encher primeiro do Espírito Santo. Encher é encher para uso. Deus enche para usar. Mas antes dele encher para usar, ele primeiro prova. Nós passa primeiro pela moinha. Nós passa primeiro pelo fogo da provação. Primeiro é o fogo da provação. Tome-lhe prova. Prova. E crente que não aguenta a prova, nunca fica pronto para ser usado. Crente que não aceita passar pela provação de Deus, o vaso nunca fica pronto para Deus encher do Espírito Santo. Por quê? Porque quando está no momento da prova, alguém para de buscar. Quando está no momento da prova, alguém para de dar lugar. Quando está no momento da prova, alguém diz assim: eu até estava pedindo para me usar, mas está acontecendo umas coisas estranhas, eu paro por aqui. Agora eu pergunto à igreja: você tem buscado o Senhor para Deus te usar? É do agrado de Deus que Deus use você? Mas quando Ele resolve te provar, quando Ele resolve provar você aceita a aprovação de Deus? Olhe para o seu irmão e pergunte: você aceita a aprovação de Deus?
Eita Deus. Diga assim, você é vaso. Mas diga de novo, que tipo? Porque tem isso. Tu é vaso de madeira ou tu é vaso de ouro? Tu é vaso de barro ou é de prata? Eu estou falando do fogo da aprovação de Deus. Se eu fosse apresentar você aqui nesta noite, olha Paulo. Paulo foi um vaso de ouro. Foi provado por Deus em todos os sentidos na sua vida. Mas Paulo resistiu. Paulo permaneceu. Paulo aguentou. E ele, no Novo Testamento, eu posso dizer que ele foi o homem mais usado por Deus. No Antigo Testamento, outro vaso escolhido foi Davi. Você nota a história de Davi? Viu quanto Davi foi testado? Testado por quem? Pelo Senhor. Você nota o sofrimento daquele homem? Irmão, não existe vaso usado por Deus que não tiver uma história. Não existe um vaso usado por Deus na terra se não carregar uma história. Aleluia! Que história é essa, bispo? História de sofrimento. Ah, eu vim desmanchar o evangelho fofo. Que crente não sofre. História de sofrimento. Todos que são usados por Deus podem conversar que tem um testemunho tremendo. Passou por isso, passou por aquilo. Eu não estou dizendo aqui nesta noite, quero abrir um parênteses aqui, lembrar a igreja. Eu não estou aqui vos dizendo que teve uma era na nossa igreja, um tempo atrás, muito atrás, que alguém pensou que para Deus usar, era necessário por livre e espontânea vontade. E lá no mundão, olha, saía da igreja sem mais nem menos, por livre e espontânea vontade, ia lá no mundo para arranjar uma história de sofrimento. Para depois, quando eu retornar à casa do Pai, ter um testemunho para contar. Eu fui para o mundo, passei por isso. Eu fui para o mundo, passei por aquilo. Eu não caí de paraquedas. E eu tenho uma história. Não é dessa história que eu estou falando aqui nesta noite. Fechando parênteses. Porque para Deus criar uma história na tua vida e na minha, Deus não precisa da ajuda do mundo. Para Deus criar uma história na tua vida e na minha, dentro da casa do oleiro, Ele mesmo trabalha no vaso. Aleluia! Glória a Deus! Deus não trabalha com alguém no mundo. Deus trabalha com vaso na sua casa. Diga assim, Deus não trabalha com vasos no mundo. Deus trabalha com vasos na casa do oleiro. É isso que Ele faz. É aqui dentro. Aleluia, é aqui dentro. É por isso que existe muita provação na tua vida, mulher. É por isso que existe muita prova na tua vida, homem. Porque Deus, através da prova que Ele coloca na vida do crente, Ele lapida o crente. Trabalha no crente. Comparando a tua vida e a minha com o ouro e com a prata. Como vaso de ouro e vaso de prata. A Bíblia diz que quem trabalha com ouro e quem trabalha com prata faz passar pelo fogo para tirar as escórias. E na nossa vida o que é escória? É tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que atrapalha a refinação do ouro. Tudo aquilo que atrapalha a refinação da prata para brilhar. Para chegar em o seu estado de porcentagem certa. Para realmente receber a aprovação que é ouro. E realmente receber a aprovação que é prata. Trazendo para nossas vidas. Ele vai tirar todas as escórias que tiver em nós. Para que depois o vaso fique preparado. Aí está o mistério. É que tem crente que não aceita. Não quer deixar. É o quê? Esse aperto todo é o quê mesmo?
Eu vim dizer nesta noite, se alguém passou aqui por aquelas portas ali, ou até mesmo que veio do seu lar aqui em volta, e está passando por algum momento de turbulência, entenda, o oleiro está trabalhando. Oh, aleluia. Você foi buscar essa turbulência? Eu fui buscar ela, bispo. Então não é oleiro não, foi tu. Eu não fui buscar esse negócio para mim não. Mas estou passando por uma coisa. É o oleiro que está trabalhando. Diga assim, o oleiro está trabalhando em mim. Quem tem essa convicção? Mas ele não trabalha em você por acaso. Ele não trabalha em você sem motivo. Ele não trabalha em mim, não trabalha em você sem propósito. Ele trabalha com objetivo. Ele trabalha com propósito. Hoje tem momentos que nós estamos igual aos discípulos. Quando Jesus disse: hoje vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo. Aí Jesus disse o que mais? Mas depois vocês vão. É isso aí. Tem coisas que a gente não entende. Até tem uns porquê a Deus, né? Por que disso? Por que daquilo? Por que está acontecendo isso? Por que me sobreveio isso? Eu, por acaso, por exemplo, estou tomando conta da tua igreja. O Senhor me levantou para pastorear um rebanho. E eu estou na pegada aqui, estou te buscando, estou dando lugar. Sou pentecostal, gosto da palavra, pratico, amo a tua palavra, faço de tudo para não causar escândalo. Mas por que disso? Por que daquilo? Por que me está sobrevindo isso? Eu não estou entendendo. Por que a razão disso? Aí Deus me mostra para mim. Tu não é vaso? Eita! Tu é vaso? Sou, Senhor. Tu quer que eu aumente o meu nível de unção na tua vida ou tu quer permanecer nesse nível aí? Ah, eu quero que o Senhor aumente. Eu quero ser mais cheio. Então aceita a minha aprovação. Diga assim, pergunta ao seu irmão, você quer ser mais cheio? Quer ser mais usado? Então aceita a aprovação de Deus. Eu tenho convicção que o Espírito nesta noite aqui, o Espírito Santo, me deixa entender, convicto, de que tem crente aqui nesta noite, que quando o Senhor começa a testar qualquer coisa, para capacitar, viu? Para usar. Quando o Senhor começa a testar qualquer coisa, o crente sai da posição que estava. Isso é ruim. Estava bem. Estava mesmo no lugar que Deus queria. Estava na posição de oração, de buscar que Deus se agradara. Aí Deus deu uma olhadinha e disse, pronto, está da forma que eu quero. Vou só trazer aqui um pouquinho de fogo, de provação, para depois eu encher do meu espírito. A pessoa... É mesmo que dizer para Deus, faça de tudo, só não me traga prova. Eu vim dizer nesta noite aqui, em nome de Jesus, vasos de Deus que está aqui presente nesta noite. Eu sei que você é vaso, não é vasilha não, é vaso. Então eu vim dizer aqui nesta noite, não fuja da provação de Deus. Passe por ela. Passe chorando, passe gemendo. Passe buscando, passe com fidelidade. Porque tem gente que na provação corre para ser infiel. Passe com fidelidade. Passe onde Deus quer que você passe. Porque quando Deus fazer você passar, vai vir provação dele, vai vir aprovação. Deus prova para depois aprovar. Eu vou repetir. Deus prova para depois aprovar. Quando Deus prova, acontecem coisas que a gente não quer. Mas quando a prova passa, Deus aprova. E quando Ele aprova, se prepara. Porque os céus se abrem sobre a tua vida, sobre a minha vida. Deus vai te usar. Você vai fazer
Aleluia, Deus vai fazer um rebuliço na sua vida, porque você vai estar preparado e preparada. Oh, aleluia. Glória dada ao nome de Jesus. Temos que estar pronto para o uso do Senhor. Uso do Senhor. Deixa Deus tirar essa escória aqui nesta noite. Porque tu ainda não deixou Deus tirar essa escória. Essa coisa ruim que está atrapalhando entre tu e Deus. Aleluia. Porque aquilo que está impedindo de o Senhor te usar, você não quer deixar que Deus tire de você. Por quê? Por quê? O Espírito Santo já te mostrou, o Espírito Santo já te revelou, o Espírito Santo já fez você sentir que esse algo é para ser tirado e você não aceita que ele tire. Por quê? E eu quero dizer nesta noite que muitas das vezes não é obrigado a ser um pecador. Às vezes é uma coisa que Deus quer que tire. É uma coisa que Deus quer que tire. E Ele está batalhando para tirar, mas o que é que a pessoa faz? Recua. Recua. Se você é vaso de Deus, não recue quando notar que a mão dele está tirando alguma coisa. Não recue. Não recue. Não olhe para trás. Deixa o oleiro trabalhar. Deixe o oleiro trabalhar. Porque o oleiro está trabalhando e aqui é a casa do oleiro. Aleluia! E se tiver no vaso rachado, se tiver pedra, se tiver escória, se tiver coisa ruim no vaso, o oleiro vai trabalhar para tirar essas escórias ruins. Ele vai lapidar para tirar essa rachadura do vaso, porque o oleiro quer encher você do azeite. O oleiro quer encher. O oleiro quer encher. Aleluia. Glória a Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Paulo diz que devemos ser vaso para a honra, santificados e idôneos para o uso do Senhor e preparados para toda boa obra. Foi que Paulo disse a Timóteo que devemos ser vaso de... E numa grande casa, Paulo já tinha dito em versículos anteriores que existe vaso de honra e vaso de... A minha pergunta nesta noite é: que tipo de vaso é você aqui nesta noite? Você é vaso para a honra do Senhor ou você é vaso de desonra? Estamos vivendo uma época que dentro da casa de Deus está tendo muitos vasos para desonra. Acredita nisso? Vasos de desonra. Vasos que não obedecem mais à palavra do seu Criador, do oleiro. Está escrito no profeta Jeremias que o vaso não pode perguntar ao seu Criador. A criatura vai perguntar: por que tu me fizeste assim? Não. O vaso, a criatura, tem que aceitar como o oleiro trabalha. Ele me fez assim, ele te fez assim, mas diga: mas nós somos útil para o Senhor. Somos útil. Existe vaso de honra e vasos de desonra. Os vasos de honra procura cada dia mais se santificar. Os vasos de honra procura cada dia mais obedecer. Os vasos de honra procura cada dia mais orar. Os vasos de honra procura cada dia mais se apegar à santa palavra de Deus. Os vasos de honra procura cada dia mais evitar o escândalo. Os vasos de honra cada vez mais procura ser cheio do Espírito Santo. Os vasos de honra
não consegue ficar longe da adoração. Os vasos de honra não conseguem abandonar a casa de Deus. Não conseguem se afastar da casa do Pai. Os vasos de honra procuram sempre estar na linha. E os vasos de honra procuram sempre estar sendo santificado. Porém, os vasos de desonra faz tudo diferente. Aleluia. Que palavra é essa para o culto de celebração? Foi que o Espírito Santo me deu desde ontem. Oh, glória a Jesus. E quando Ele me dá, eu estudo, busco ao Senhor e analiso, e é Ele mesmo, não mudo não. Porque quem manda é Ele, o cardápio aqui é dele. Aleluia, aleluia. Aqui é comungação, irmão. Está oferecendo a comida, mas a comida não é minha, é dele. É Ele que manda para a igreja se alimentar. Glória a Jesus. Os vasos de desonra todo dia quer causar escândalo. Os vasos de desonra não procuram santificação. Os vasos de desonra são mais amigos do mundo do que de Deus. Os vasos de desonra todo dia tenta fazer com que alguém fale mal do nome do Senhor. Os vasos de desonra não têm compromisso com a palavra. Os vasos de desonra não têm compromisso com oração. Os vasos de desonra não têm compromisso com a santificação. Os vasos de desonra não têm compromisso de agradar a Deus. Os vasos para a desonra, todos os dias, fica cada vez mais distante de Deus. Mas eu quero acreditar aqui nesta noite que eu estou pregando para vaso de honra. Vasos de honra que passa na prova, mas não larga. Que passa na prova, mas não desiste. Que passa pela prova, mas passa cantando louvores a Deus. Que passa pela prova, mesmo chorando, com dificuldade, mas está na casa de Deus. Que as coisas muitas das vezes não vai bem, mas ele ou ela não para de estar confiando no Senhor. Vasos de honra. Vasos de honra. O azeite da unção que Samuel carregava no seu vaso era algo bem precioso, feito com as mais excelentes especiarias da época. Em Êxodo capítulo 30, versículo 23 ao 33, vai falar sobre isso. A unção do Espírito Santo, que carregamos conosco, é preciosa e verdadeira. Diga assim: a unção do Espírito Santo que carregamos conosco é preciosa e verdadeira. Quem crê nisso? 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: quanto a vocês, a unção que recebeste dele permanecer em vocês. Presta atenção, irmão, nisso aqui que isso é forte. Olha o que o apóstolo João está dizendo para o povo de Deus, a igreja. Quanto a vocês, vírgula, a unção que recebeste dele permanecer em vocês, vírgula novamente. A unção que recebeste de quem? Dele. Se ela permanecer em nós. Se ele diz isso, é porque Deus pode até derramar unção na gente, mas isso não indica que ela vai ficar para sempre. Porque para ela permanecer, é necessário sermos vasos de honra. Quem está entendendo? Quanto a vocês, a unção que recebeste dele permanecer em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. Essa unção não proíbe de nós receber o ensino do Senhor, não é isso que ele está falando. É sobre a unção que está em nós.
ela tem que estar e permanecer na vida do crente. E unção é o quê? Diga assim, a presença do Espírito Santo. A unção, a presença do Espírito Santo nos capacita com a unção tão poderosa que existem níveis diferentes de unção. Níveis diferentes de unção. Davi recebeu 3. Davi foi ungido perante a família, ungido perante a tribo de Judá e depois perante toda a tribo de Israel. Davi recebeu quanta unção? 3 níveis de unção. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei como é que você está na presença de Deus aqui nesta noite. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que você é vaso escolhido. E você precisa estar cheio. 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 Aleluia. Oh, glória a Deus. Cheio do Espírito Santo. Não tenho falar em língua. Não tenho rodopiar. Eu gosto demais, que eu sou pentecostal. Não tenho dar lugar e sentir a presença poderosa. Ali é resultado. É resultado da unção. Eu vou repetir isso aqui, meu irmão, porque tem gente enganada com isso. Tem gente que pensa que a unção é o rodopiar, é o sapatear, é o falar em língua. Não. Diga assim, é resultado na vida de quem tem unção. O crente realmente que tem unção, ele rejeita o adultério, rejeita a prostituição, rejeita a fornicação, rejeita o furto, rejeita tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu estou falando de um crente que tem. O crente que tem unção, ele rejeita a murmuração. O crente que tem unção rejeita a fofoca. O crente que tem unção rejeita a mentira. O crente que tem unção rejeita a calúnia. O crente que tem unção rejeita tudo que é de ruim. Porque ele tem o quê? Unção. Então unção não é rodopiar e nem sapatear. É resultado dela. Aleluia! É por isso que tem tanta gente rodopiando, sapateando, mas sem compromisso com Deus quando termina o culto e vai lá fora. Tanta gente rodopiando e sapateando e causando escândalo quando sai da igreja. Porque não sabe o que é unção. No dia que descobrir o que é unção, vai dizer: eu estava errado. E eu quero abrir um parênteses e dizer aqui: continue rodopiando, continue sapateando, continue marchando na presença de Deus. Fale em mistério se for batizado com o Espírito Santo. Seja um crente fervoroso e cheio. Não estou proibindo nada disso. Isso é ser pentecostal. Mas primeiro ter unção é estar de acordo com a palavra. Olha o que João disse: a unção que vocês receberam, se ela permanecer em vocês, ela tem que permanecer. Dá gosto de ver um crente cheio da unção. Aonde esse crente está, dá bom testemunho. Aonde esse crente trabalha, dá bom testemunho. Porque tem a unção do Espírito sobre a vida dela e a vida dele. Aleluia! Jesus vai vir buscar uma igreja que tenha unção. O crente que está perdendo a unção precisa se reconciliar, precisa se converter de novo, precisa buscar de volta o primeiro amor. A unção não pode ser desperdiçada, a unção precisa ser restaurada. Oh, meu Deus! Quem trouxe glória da glória, quem trouxe aleluia da aleluia. Eu vou deixar Jesus a vida adorar. Aramaias. Ei, camache, cai de calamacé. Aramai, que de cabala, que amachai, de cair. Quem abriu o coração aqui nesta noite, o Espírito Santo vai confirmar para você o que é unção.
calamaçui, de castrui, de calamaçui, de labas. Aleluia, aleluia, aleluia. Detalhe. Quem tem unção só não é os crentes que foi batizado com o Espírito Santo. Os crentes que é batizado com o Espírito Santo recebeu um revestimento de poder. Unção está na vida de todo aquele que aceita Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma e Senhor da sua vida pessoal. Recebeu a unção dos santos. Aleluia. Aleluia. Então diga: eu tenho unção. E essa unção está na sua vida e na minha. Cadê os vasos aqui nesta noite? Cadê os vasos de unção? Cadê os vasos que tem unção? Orai achai, de calamaço e de castruída labás. A unção do Espírito Santo, ela é tão boa, ela é tão magnífica, ela é tão específica, ela é tão especial. A enfermidade não suporta onde tem essa unção. Essa unção é transbordante e ela ainda transfere de crente para crente. Aleluia! É tão poderosa, é tão magnífica que ela ainda transfere. Urachai de camai calamacé. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, crente, Deus não quer você morno. Deus não quer você quase morto. Não, senhora. Não, senhor. Deus quer ver você renovado e renovada com essa unção. Então recebe a unção do Espírito Santo aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque a unção capacita, a unção transforma, a unção traz ousadia, a unção enche, a unção opera, a unção faz, a unção anela, a unção transmite, a unção faz você se arrepiar, a unção faz você chorar. É a unção, a unção, a unção de Deus, a unção. E eu estou sentindo a unção dele aqui nesta noite. Eu estou sentindo essa unção aqui nesta noite. Receba essa unção. Receba essa unção que eu estou recebendo aqui no altar. Receba essa unção, Jesus. Se é verdade tudo isso que teu servo falou, aleluia, então renova ele aqui nesta noite. Recebe essa unção, recebe essa unção, recebe essa unção que arranca a tristeza, essa unção que arranca a frieza, essa unção que te ajuda a caminhar, essa unção que traz renovo. Unção! Urama, xerede castro e de calamacé. Aleluia, 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 aleluia. Senta essa unção, tu está se arrepiando, tu está sentindo uma alegria no coração. É o Espírito Santo que está mostrando para você. Você é um crente cheio de unção, rapaz. Você tem unção até no cabelo da cabeça. Recebe essa unção. Garabaixe, xarai de castro e de calamacé. Olha a unção do Espírito Santo aqui na casa. Olha a unção do Espírito Santo aqui na casa. Dá lugar a Jesus a vida. Abre o teu coração, se liga no céu. Se desprende daqui na terra. Tem crente que não consegue se ligar. Meu Deus do céu, parece uma coruja olhando no meio do salão e para um e para outro. Se liga no céu, rapaz. Recebe essa unção que eu estou recebendo aqui nesta noite. Enche ela, Jesus. Enche ele, Jesus. Enche ela, Jesus. Enche ele, Jesus. Enche dessa unção. Olha a unção do Espírito Santo aqui nesta noite, ó. Você é vaso escolhido do Senhor. Você é vaso escolhido por Deus. Então seja cheia, seja cheio. Transborda! Laranja. Charamai. Xirimidiu, decamaia. Xirimidiu. Pai, a calamoeira baixei de camacé. Satanás quer ver você de cabisbaixo. Toda arrebentada. Sem força de vir para a casa de Deus.
O diabo faz de tudo para você se desviar, rapaz. É uma luta tremenda, é uma guerra espiritual. É o mundo espiritual batalhando contra a tua vida. E Deus te trouxe aqui para quê? Para ser cheio da unção, cheio da unção, cheio da unção, cheio da unção. Porque o Espírito Santo sabe que você é revestido, revestida, cheio e cheia da unção. Satanás não vai suportar. Tudo que ele fizer vai ser em vão. Porque você tem a unção do Espírito Santo. Vou deixar você abrir a boca para dar glória a Deus. Vou deixar você abrir a boca para adorar. Quem vem adorar? Quem vem adorar? Xarararabaia. Deramaiarama. Eita, camacha. Ai, a camacha. Cai, te calamaçui. Derecalamaçui de camacha. Ai, cai, tem, cai. Tem. Eu até entendo, para mim é justificado, irmão. Um crente que não é batizado com o Espírito Santo, mas ele é alegre, ele é fervoroso, ele dá lugar nesse momento. Mas quando eu vejo os céus se abrindo uma noite como essa, e eu vejo um crente que é batizado com o Espírito Santo na casa, e não consegue falar em mistério, eu fico perguntando ao meu papai, o que é que está acontecendo com esse crente? O que é que está acontecendo com ela e com ele? Porque nessa hora o Espírito Santo quebra. Aramaia. Daramachei, tem camaçui de calamas. Aramaia, camache, cai. Não se conforma sem fogo, meu irmão, minha irmã. Não se conforma sem essa unção, rapaz. Diga assim: eu vou receber nesta noite, Senhor. Derrama na minha vida, derrama na minha vida. Eu quero falar em língua na tua presença. Eu quero falar no idioma que os anjos não sabem, Satanás não conhece, o ser humano também não, se não tiver o dom de interpretação. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabe e conhece. Deixa eu falar em língua do meu país. Deixa eu falar a língua do meu país, da Nova Jerusalém Celestial. Recebe essa unção nesta noite. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo escrevendo Efésios capítulo 5, versículo 18. Foi o meu irmão, olha a proibição do porquê tem gente sem unção. Veja bem o que é que Paulo disse em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você que decide, está embriagado com o vinho que há contenda? Não é bebida não, meu santo. É embriaguez com as coisas desta vida. Paulo disse: não vos embriagueis. Não vos embriagueis. Mas seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Vai dando lugar, vai dando lugar, crente, vai dando lugar, vai dando lugar, vai dando lugar, vai dando lugar, vai dando lugar. Ora mais cheia. Ai, a camacha. Tem calamaçu, checai. Ora maia. Dia maia. Manca macupe. Ui, chega. Ai, ai, calamaçu. Tira mais, tira mais. Garamaquei, cauê acha. Fui a camaquei a macha. Fui a camacha. Esse que eu te escolhi para marchar na terra. Fui, cheio. Chega.
Ai, pecaia. Cheire de camaço de castei. Da camacha de cai. Te escolhi para isso. Aí. Uia, camachai, arama. Recebe fogo nos pés nesta noite aqui, ó. É um preparamento divino. Deus está revestindo você das suas armaduras nesta noite. E está capacitando você, está começando pelos pés. Firmeza! Firmeza! Ai. Sabe o que o Espírito Santo me faz eu entender aqui nesta noite? É que tem crente aqui na Jesus é Vida que já era para ser um instrumento maior na mão do Altíssimo. Mais preparado, mais capacitado, mais preparada, mais capacitada. Em outras palavras, era para ser mais vaso. Sim, era para ser mais vaso. Mas as picuinhas do dia a dia, o julundum velho, as durezas de coração, as escórias que o mundo oferece, não deixa você ser mais vaso. E o que fazer? É dar lugar ao Espírito Santo. Estou concluindo porque minhas horas já deu. Eu vou concluir a mensagem. Busque mais o Senhor. Busque mais o Senhor em oração. Dê lugar mais ao Espírito Santo. Porque Ele vai levantar você como instrumento. Deus quer fazer aqueles que te apontam ficar de queixo caído, ó. Dizer assim, é não. É não. Não é fulano não. Meu Deus, é fulano. Eita! O Pai está revelando aqui nesta noite. Não é fulano não. Sabe o que vão dizer? Eu. Ele só usa vaso. Ele só usa vaso. Vasos de honra. O Pai não vai usar vasos de desonra. Ele vai usar vasos de honra. Vasos de honra na presença dEle. Seja vaso de honra. Para que o seu nome possa ser glorificado através da sua vida. Vasos de honra. Cheio do azeite de Deus. Quando recebe essa palavra, glorifica ao Senhor e exalta o Senhor com as palmas.